Fala pessoal, como é que vão vocês? Tudo bem? Vamos começar mais um episódio aqui do Som Brothers. Aqui falando é o brother João. Estamos aqui via videoconferência com o outro brother. Vitor Ramos, o brother advogado aí que segue sem poder viajar como gostaria, segue sem vacina e segue via conferência. Mas segue fazendo um monte de vídeo aí agora nos canais, 1000 canais que criou aí no YouTube. Pois é, tem que fazer, né? Tem que fazer alguma coisa. Enquanto você fica em casa, você pega o tempo livre aí que você economiza com o trânsito, economiza com um monte de coisa e bota pra ter utilidade. Tá certo. Hoje a gente vai falar, Vitor, sobre as produções de vinho branco e de vinho rosé. No último episódio, né, a gente descreveu aquela minha experiência maluca lá de fazer vinho em casa e tal, e falamos sobre um pouquinho de falar do vinho rosé. Hoje a gente vai detalhar um pouco mais tecnicamente a diferença aí entre a produção do vinho branco e do vinho rosé. Exatamente. Vou começar até com uma curiosidade, João, que talvez o vinhateiro que está começando não saiba ainda, mas é possível inclusive fazer vinho branco de uva tinta, né? Muita gente desconhece isso, mas a gente vai explicar para o pessoal hoje como é que isso é possível, como é que dá para fazer vinho branco até de uva tinta. Com certeza você sabia disso. Você quer começar falando um pouco sobre isso aí, por que isso é possível? Sim, sem dúvida. Os vinhos brancos podem ser feitos com qualquer tipo de uva, na realidade, visto que é uma coisa muito simples, Vitor. A cor da uva em si, em 99% das castas, não é 100, porque existem algumas uvas que a polpa também tem cor, tá? E essas com certeza se torna muito mais difícil você produzir vinho branco com ela, mas em 99% das castas de uva, a polpa dela, ela é branca. Até uma uva que você compra no supermercado, mesmo ela sendo uma uva tinta, se você partir ela, você vai ver que a polpa dela é branca. Assim como se você comprar uma uva branca, né? Que o supermercado é meio verdinha e tal. E você vai ver que a polpa é branca. E aí, a diferença é o quê? Você simplesmente não deixar o contato da casca com esse mosto. Você vai ter que ter o trabalho inicial de, na hora que você for esmagar a uva, você já retirar essa casca para que ela não tenha nenhum tipo de contato e não extraia a cor. A própria uva Isabel que você usou, que a gente narrou sua experiência no último episódio, quem viu o vídeo no YouTube, inclusive, viu foto da uva. Ela é bem tinta, bem escura. E você tá fazendo um rosé e podia, inclusive, fazer um branco, né? Se fosse a intenção. É um exemplo disso aí. Podia, mas, por exemplo, no caso específico aí da Isabel, a gente teria uma dificuldade de fazer o branco pela forma que a gente fez caseira. Como a gente macerou com as próprias mãos, no momento da maceração, automaticamente você já colocava o mosto em contato com a casca, então ele já ia pro fermentador um pouquinho, tinha uma cozinha, branco ele não sairia. Coisinha bem leve, mas já sairia com alguma coisa. Então, assim, você precisa realmente ter um equipamento, um processo de você conseguir extrair essas polpas, do mesmo jeito que existe o processo de você tirar o caroço da azeitona e deixar a azeitona inteirinha, né? Digamos assim. Seria tirar a polpa da uva inteira e deixar a casca de fora. Inclusive, existe o nome desse vinho, né? Existem os Blanc de Noirs, que chamam, né? Que seria um vinho branco de uma uva negra e que, basicamente, você precisa ter esse cuidado de que ela não tenha nenhum contato com as cascas, né? O menor contato que tiver, com certeza já vai passar alguma pigmentação. Vai tirar uma corzinha dela. Blanc de Noir e Blanc de Blanc é muito comum, pessoal. Quem não conhece aí, vê em espumantes. Inclusive aqui no Brasil tem bastante que destaca isso. Blanc de Noir, Blanc de Blanc. Blanc de Blanc é um espumante feito basicamente de uva tinta e Blanc de Noir, o contrário. Como a gente falou, inclusive, no episódio de espumantes, com muito mais detalhes. Não, mas o contrário que você falou, Blanc de Blanc de uvas tintas. E Blanc de Blanc seria de uvas brancas e o Blanc de Noir com uvas tintas. É verdade. É isso aí. Blanc de Blanc brancos, Blanc de Noir branco de negro. Isso, exatamente. E aí, Vitor, basicamente é isso, né? Você tem o mesmo processo que a gente já explicou de produção de vinho. Você tem a colheita, tem a parte de separação, desengace, tudo isso tem que ser feito na máquina, né? Na desengaçadeira, o objetivo de separar, tirar os cachos, fazer toda essa separação que é o início da produção do vinho. E tem bastante detalhe nos episódios 20 e 27 que a gente já falou sobre isso. Depois vem a parte da prensagem, aí é que está o segredo de se fazer o vinho branco, na realidade. Aqui é que é o ponto mais delicado da produção do vinho branco, porque hoje a tecnologia nos traz algumas prensas pneumáticas que conseguem fazer uma prensagem, ela é tão minuciosa, de você não esmagar muito, porque se você esmaga muito, você automaticamente já fez contato com a casca. E isso independe aqui agora falar de vinho, se a uva é tinta ou se a uva é branca, tá? Mesmo você querendo fazer um vinho branco com uma uva branca,
Se você faz um esmagamento onde esse contato com a casca ele é muito forte, acaba extraindo também um pouco de tanino, que é uma coisa que não é desejada no vinho branco. Vinho laranja a gente já falou em outro episódio também, é um outro caso, vamos deixar ele de canto, tá? Mas basicamente no vinho branco se precisa fazer essa prensagem das uvas de forma a você extrair o líquido, mas que você não acabe esmagando, digamos assim, as cascas para poder extrair essa parte de... Separar com muito mais delicadeza a polpa da casca, né? E evitar que a casca tenha qualquer influência no vinho, até para manter o frescor, manter a cor também, como a gente está falando principalmente. Isso, exatamente. Então, basicamente, depois de você fazer essa prensa, extrair esse mosto, separa imediatamente, como a gente está falando, né? Para eles não terem contato nenhum com as cascas. E, como falei na estante, né? Caso as cascas sejam mantidas, o episódio de vinho laranja, o episódio 38, ele tá lá disponível para quem tem interesse em entender um pouquinho mais isso. Depois disso, a fermentação segue basicamente todos os tipos de qualquer outro vinho, né? Não vai ter mais risco de se ganhar cor, porque você não tem mais casca, não tem mais nenhum outro tipo de substância que vá transferir cor para o mosto. E em geral é um vinho também que a fermentação ela ocorre em uma temperatura mais reduzida, já que isso preserva mais aroma, acidez, os sabores delicados. É uma fermentação que pode inclusive ser mais lenta, porque quanto menor a temperatura, menos tumultuosa, né? Menos tumultuosa. Menos bagunça vai rolar lá com as leveduras. Você controla a atividade, bota as leveduras para ficarem com frio, que elas diminuem um pouco a atividade. Então você consegue fazer aí essa preservação desses aromas de acidez e de tudo mais. E aqui tem uma diferença do tinto, inclusive, João, que a temperatura no tinto, ele tende a ser mais alta, a temperatura da fermentação, justamente para você conseguir extrair mais cor, se for a intenção do enólogo, claro, mais cor e mais taninos. Então você vê que já tem também mais uma diferença aqui entre o branco e o tinto. Em um você quer manter o frescor, manter os aromas, e no outro você quer tirar mais a cor, né, que está nas cascas, você quer extrair mais, você quer mais extração, e aí você faz essa fermentação com a temperatura mais alta, justamente para atingir esse objetivo. E também, Vitor, tem uma outra coisa importante a gente destacar na produção de vinho brancos, que é a seguinte: o vinho branco, tanto a legislação permite, como em geral, tem mais sulfito no vinho branco. Por quê? Porque exatamente a ausência, o tanino, por exemplo, ele é um antioxidante, o tanino preserva um pouco, ele tem as capacidades de proteção, que como no vinho branco você não está extraindo tanino, você não está extraindo nenhuma dessas substâncias, ele fica mais suscetível às bactérias e a outros agentes externos para estragarem o vinho, para gerarem defeitos no vinho. Então acaba-se que a quantidade de sulfito utilizada é maior, em geral, nos vinhos brancos do que nos vinhos tintos. Tanto a legislação permite mais, como na prática a gente vê vinhos brancos mais sulfitados do que vinho tinto. O que não tem problema nenhum, voltando a dizer, né? Sulfito não é problema, mas é só uma curiosidade aí para agregar informação. Exato. E uma outra curiosidade, João, é que, como a gente já falou, né, a uva tinta faz vinho branco, o inverso não. Mas existem algumas regiões da França e da Itália em que se usa até um pouco da uva branca para fazer o vinho tinto. Eu já bebi recente, na verdade, um blend de uva tinta em branca. Na verdade, esse caso era da Austrália. Mas alguns enólogos afirmam que o uso da uva branca na tinta ajuda até a manter um pouco, a reforçar, a dar mais brilho na cor do vinho tinto, né? Então é mais uma curiosidade aí que a gente aprendeu estudando para esse episódio. E não só isso, também você utilizar esse blend de uvas brancas junto com tinto, você traz um pouco também da acidez da uva branca. Então se você tem uma uva tinta que maturou demais, você consegue trazer um pouco de acidez junto com esse vinho branco. Inclusive, como winemaker, né, a gente está num projeto com a Casa Verrone, que a gente está fazendo um vinho que é 95% Syrah e 5% Viognier co-fermentado, ou seja, estão dentro do mesmo tanque, foram tudo colocado no mesmo tanque, mas obviamente vai ser um vinho tinto, né? 95% de Syrah, 5% de Viognier, claro que vai sair. Em termos de cor não tem nem graça. Exatamente. Mas foi inclusive esse que eu tomei, um vinho australiano, não me recordo o nome agora, e era curioso. A África do Sul faz muito também, a África do Sul faz muito Syrah e Viognier. E o curioso é que era perceptível que tinha um aroma típico de uma uva branca ali. Eu não me recordo agora qual era, mas você percebia que tinha o aroma branco, né? Ao contrário, de novo, eu vou comentar isso de novo, mas ao contrário de colunistas aí que dizem que uma pessoa que bebe vinho jamais vai entender que é um vinho branco se você colocar um corante, dava para perceber claramente aí que tinha aromas de uva branca, mesmo no vinho de cor bem intensa de um Syrah australiano.
Beleza, e vinho rosé, Vitor? Vinho rosé é um vinho que eu particularmente gosto muito, mas que ainda sofre muito preconceito, né? Tem muita gente, João, que acha que vinho rosé, ele é o vinho tinto que não estava bom para ser tinto, e o vinho branco que também não era tão bom, e aí se faz uma mistura e se chega num rosé ali, como se fosse aquelas coisas que a gente vê no supermercado de bebida mista. Você vai beber algum suco achando que é um suco de laranja e tem lá escrito bebida mista de laranja, porque misturaram um monte de coisa. Sobrou um pouquinho do tinto, sobrou um pouquinho do branco, não dá pra encher uma taça, junto os dois faz um rosé, né? E tá bem longe, mas bem longe mesmo de ser isso. Inclusive existem regiões aí da França que são especializadas nesse tipo de vinho e que faz vinhos rosés assim sensacionais. Isso no episódio anterior, Vitor, no episódio 45, né, sobre a experiência lá de fazer o vinho, que a gente tá fazendo o vinho rosé, eu acredito hoje que de todos talvez seja o mais difícil de se fazer, viu? Um bom vinho rosé talvez seja o mais difícil de todos de se fazer. É, exatamente. Você comentou isso e para explicar basicamente aqui o porquê, né, para quem tá ouvindo e vendo, o vinho rosé, você tem a primeira dificuldade que você vai encontrar para fazer aquele vinho daquela cor, daquela forma, é o controle do tempo de contato. Como a gente acabou de falar aí que o vinho branco ele é branco porque você não deixa em contato com as cascas, não extrai cor das cascas. O vinho rosé você tem que extrair, mas se você quiser um rosé clarinho, por exemplo, você tem que extrair bem pouco. E quanto é pouco, né? Na quantidade de uva que você está fazendo, no trabalho que você está desenvolvendo. Pode ser só o tempo de esmagamento, às vezes. Exatamente. Se você vai esmagar manualmente, como você falou, você vai levar tanto tempo ali esmagando que provavelmente quando você acabar, já era ou até tenha passado da cor que você queria. Sim. Se você vai fazer de uma forma mais mecanizada, que é tudo muito mais rápido, você talvez tenha que deixar ali 1 horinha, 2 horas, 3 horas em contato para atingir uma cor mais salmão, aquela cor clarinha, que é típico, inclusive, de vinhos da Provence, que é a região da França que eu comentei. E se você quiser uns vinhos rosé, daqueles com uma cor mais escura, a gente vê muito isso na Argentina, eu pelo menos me recordo muito de vinhos rosé da Argentina, você já tem que deixar mais tempo, mas também não é muito tempo, você não vai deixar 1 dia lá, 2 dias, 3 dias, que aí já vai caminhar para o tinto. Então, esse controle aí tem que ser feito de forma bem atenta e bem cuidadosa. E o maior é que esse tempo, ele não é relacionado só à cor. Se fosse só uma coisa de você deixar lá macerando, tirei aqui a cor e acabou. A cor que eu quero tá aqui. Mas e o resto do vinho? E a estrutura do vinho? E o que o restante daquele contato com não só com as cascas, com a própria polpa ainda, né? Que nem toda a polpa vira líquido, né? A não ser que se faça uma prensa maior e tal. Todo aquele contato e aquele tempo que você daria para as leveduras também atuarem junto daquele mosto, tudo isso, quando você tira muito rapidamente, você também tá perdendo. E aí vai ficar onde isso? Isso aí você vai fazer um vinho rosé sem nenhum tipo de estrutura? Pode ser sua proposta também, claro. Mas é muito difícil você balancear essas duas coisas, né? É você conseguir a cor, eu quero um vinho clarinho, mas, eu queria um vinho um pouquinho mais de estrutura e tal. Eu arrisco dizer, não sendo 100% assertivo, mas arrisco dizer que você, na cor do rosé, você consegue de cara já de saber, assim, esse tá mais estruturado, esse tá menos estruturado, até por isso. Sim. Então, você falou da Argentina versus Provence, então, de cara, visualmente, na nossa degustação visual, né, você já conseguiria separar e dizer assim, esse vinho aqui provavelmente tem menos estrutura, é mais leve, serve para um momento mais fresco, que você queira, né, mais calor e tal, e esse aqui já talvez seja mais gastronômico, peça uma comida para poder acompanhar, uma coisa desse gênero. Exatamente, inclusive, se você quer uma cor clara, mas você quer um vinho rosé de mais estrutura, com uma personalidade maior, você já tem uma outra complicação, porque parte dessa estrutura vai vir justamente do contato das cascas, de talvez extrair um pouco de tanino, mas se você extrair demais, você vai acabar extraindo mais cor do que você queria, então todo esse equilíbrio aí do vinho que você realmente quer fazer entregar, tem que ser pensado na hora que você for começar a produzi-lo. E não à toa, João, talvez seja o tipo de vinho que mais tem formas de se fazer, né, métodos de produção, digamos assim. Sim, sim. Um deles é a prensagem direta, que é quando as uvas elas são prensadas de forma delicada, como a gente falou até do vinho branco, para ter pouco contato com a casca, mas que você ainda permite ali que o mosto fique em contato justamente para já ir extraindo um pouquinho dos pigmentos, extraindo um pouquinho dessa cor, e que depois ele segue uma fermentação como o branco. Então ele vai seguir uma fermentação com a temperatura mais baixa para manter o frescor, aqueles aromas tipicamente ali de frutas vermelhas bem frescas e de uma acidez também bem marcante. Esse é a prensagem direta, é um dos métodos. A gente também tem a de maceração curta, que basicamente segue o mesmo processo da produção dos tintos, né? Então você
coloca as uvas com as cascas e tudo no fermentador, deixa em contato com as cascas, porém um curto espaço de tempo, como a gente já falou. Em geral, algumas horas, poucas horas, ou mais horas se você quiser, um vinho com a cor mais marcante. Mas em geral a gente está falando de horas, né? Ou seja, não chega nem a um dia de maceração. Então esse processo normalmente ocorre antes da fermentação. Muitas vinícolas, muitos produtores, eles fazem essa maceração a uma temperatura baixa, tipo 8 graus ou algo do gênero, para que as leveduras elas não atuem, ou seja, ela não inicia a fermentação alcoólica enquanto estiver macerando. É um processo chamado de maceração pré-fermentativa, para que você só extraia a cor, aroma que você quer extrair da casca, mas sem que aconteça a fermentação naquele momento. Isso reforça o que eu falei um pouco mais cedo, inclusive sobre a estrutura, né? Nesse caso, você vai estar extraindo aroma, vai estar extraindo cor, mas como a fermentação ela não está ainda acontecendo, você acaba preservando um vinho um pouco mais leve, com menos corpo, para ser o produto que você quer colocar no mercado, né? Com certeza. Quem tá vendo o vídeo aí, João, tá vendo que toda hora eu tô olhando pro lado, é porque eu tô acompanhado aqui. E aí tem uma gatinha. Exato, soltando muito pelo e perturbando aqui, mexendo no computador. Mas é por isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Um outro método, João, que existe, que a gente comentou no último episódio da aventura aí do Fazendo Vinho em Casa, é a sangria, né? Que você até disse que confundiu com a sangria, a bebida, que se faz também com a mistura de vinho. O nome da sangria, inclusive, tem a ver, né? Você faz uma certa mistura ali de vinho, no caso da bebida, com outros líquidos. Frutas, né? Com frutas em geral. E a sangria, para se fazer o rosé, é um método que segue um pouco mais a produção do vinho tinto, né? Porque você tem um certo período de maceração ali com o líquido atingindo a cor rosada e tal, e depois você separa uma parte desse mosto, que já estava ali, né? Pegando a cor, e deixa em separado para manter ele sem mais contato com a casca, sem extrair mais cores, ali mais ou menos como um branco semi-branco, ou um branco em estágio inicial, um rosé em estágio inicial. Normalmente, até por isso, por ter maior tempo de contato de uma parte do mosto com as cascas, ele vai ficar mais escuro do que aqueles vinhos delicadinhos, os rosés bem clarinhos. E, em geral, o que se faz, principalmente nos locais que mais usam esse tipo de método de produção do rosé, você sangra 10% do volume total. Por isso, né, só por sangrar apenas 10%, que você acaba também tendo um rosé mais escuro do que você teria se você fizesse das outras formas que a gente já narrou. Então, é um método que nem é tão usado assim, e que além da cor, resulta num rosé um pouco mais alcoólico e com um pouco mais de corpo. Justamente como a gente vem narrando aqui, por causa de um contato, não só, mas também por causa de um contato com as cascas maior e que vai extraindo até um pouco de tanino. E é por isso, né, Vitor, que eu falei que no meu caso lá da experiência vinhateira, eu fiz meio que um blend da maceração curta com a sangria, porque eu tive uma maceração curta, eu fiz uma sangria muito maior do que 10%, ou seja, a gente tirou praticamente 50% de mosto e deixou fermentando sem o contato com as cascas, e os outros 50%, e depois a gente fez a junção desses dois vinhos, né? No caso da sangria mesmo, em geral, chega-se a fazer um vinho tinto, né? Em uma parte e um vinho bem clarinho na outra para poder fazer essa junção. Diluir a cor. Diluir a cor, exatamente. E aí parte para o último método de fazer um vinho, que eu diria que acaba que foi a mistura de tudo isso que a gente fez, né? Que seria o método do corte. Esse literalmente é um corte, como a gente tem um episódio de cortes, e falando sobre assemblagem de cortes, né, no podcast, que você literalmente se mistura uma parte de um vinho tinto a um vinho branco. Você vinifica um vinho branco, tem lá ele pronto, fermentado já, todo pronto para ir para a garrafa, digamos assim, e você tem um vinho tinto também pronto para ir para a garrafa, e você vai fazer um corte. E vai juntar esses dois, né, fazer um blend, um corte, uma assemblagem desses dois vinhos, e vai resultar num rosé, dependendo e a cor, a intensidade desse rosé, vai depender da proporção de vinho branco e de vinho tinto que você utiliza. Alguns países, como a África do Sul, Estados Unidos, permitem essa técnica, mas a Europa, por exemplo, não permite, né? Então, se você quer fazer um vinho rosé na Europa, você tem que usar um dos métodos que a gente falou anteriormente, o corte, ele não é permitido. Inclusive, ele tende a gerar vinhos de qualidade mais inferior, e talvez por isso o pessoal fique ligando rosé a um vinho de má qualidade, porque imagina que só se faz rosé dessa forma, né? Eu acredito, Vitor,
é difícil de dizer assim, porque você não sabe o que é que passa na cabeça do produtor. Mas eu acredito que realmente esse método seja bem pouco utilizado e que seja realmente mais utilizado como aproveitamento, como coisa de mercado, ou seja, às vezes você vinificou lá 30 mil litros de um vinho tinto e engarrafou, fez lá botou em barrica e tal, sobrou 500 litros daquele vinho, e aí você fez a mesma coisa com branco, sobrou mais 300 litros daquele vinho, aí você diz, pô, se eu for agora botar isso aqui em barrica, ou vai ser pior do que eu juntar os dois e fazer. É óbvio que tem mercado para tudo, né? Acho que o interessante é esse, ter mercado para tudo. Deve ter alguns desses que sejam agradáveis, né? Deve ter. Eu pensei também que às vezes o produtor ele fez um vinho tinto que saiu muito suave, não conseguiu extrair taninos, está muito leve com a cor que não é atraente para o mercado, e ele acaba diluindo isso no branco, fazendo um rosé que talvez tenha mais utilidade para ele em termos mercadológicos do que vender um tinto tão fraquinho, tão sem graça. Mas você comentou que seria a última, mas ainda tem um que é utilizado em casos mais raros, que eu conheço aqui, tem a DO Cigales, que permite isso, que é a cofermentação, que é quando você... Na verdade é a que eu falei que a gente está fazendo com a Casa Verrone, né? É verdade, você comentou, só não explicou como era. E que consiste em misturar uva tinta em branca, isso daí você chegou a falar. Você vai fermentar em conjunto as duas uvas e... dá para perceber, só de narrar isso, que você vai ter uma certa dificuldade de controlar o resultado. Porque você está fermentando uvas de características bem diferentes juntas. A fermentação tem todas as questões que a gente já narrou aqui em outros episódios, de dificuldade, de controle que você tem que ter. E quando você vai misturar uma uva um pouco mais poderosa em termos de sabor e de cor e tal, que é a tinta, com as mais delicadas, que seriam as brancas, você vai ter uma dificuldade um pouco maior de controlar o resultado final. Não quer dizer que vai ficar ruim, nem bom. Inclusive, Vitor, começa logo no início essa dificuldade, porque, por exemplo, quando você vai utilizar leveduras selecionadas, você tem leveduras selecionadas, como o nome já diz, para vinho branco, às vezes até existem leveduras mais específicas, para uma casta específica. Por quê? Porque elas foram selecionadas porque elas conseguem extrair melhor as características daquela casta. Então, por isso ela vamos supor, vou falar que é um exemplo, mas uma levedura para Sauvignon Blanc, por exemplo. Então, você pode ter uma levedura específica para Sauvignon Blanc. Quer dizer que ela não vai fermentar outra uva? Claro que ela vai fermentar qualquer uva, até a uva tinta, se você botar a levedura, vai fermentar. Mas ela tem, como característica dela, extrair melhor, talvez, os aromas da Sauvignon Blanc e tal. Então, imagine agora você fazer uma cofermentação. Se você tem a diferença entre uma levedura selecionada de vinhos brancos, que você pode até ter de uma casta específica. Agora você tem vinho tinto e você tem vinho branco. Como é que você pensa em inocular leveduras selecionadas numa cofermentação desse tipo? Então, você vê que a dificuldade se inicia aí, mas... Me surgiu até uma curiosidade, se não existe, capaz de já existir hoje em dia, uma levedura preparada para cofermentação, que ela gosta de trabalhar com as duas ao mesmo como tempo. Ele disse, Vitor, na realidade as leveduras, seja elas de vinho tinto, levedura de vinho tinto, é bom deixar bem claro que não existe levedura de vinho tinto, tá? Uhum. A levedura é levedura, ela é da família Saccharomyces lá e ela vai fermentar qualquer vinho que você bote, qualquer mosto onde tiver açúcar. Se você botar um copo de água com açúcar e jogar a levedura dentro, ela vai fermentar. Tá? E vai gerar álcool. Ela vai comer. Ali. Então não existe uma levedura de vinho tinto. O que acontece é, para potencializar mais, você conseguir extrair daquela casta, por exemplo, se é uma casta aromática, branca aromática, você conseguir tirar os tióis aromáticos de uma forma melhor, mais eficiente, você, por muitos estudos científicos, identificou que aquela variação de levedura tem aquela característica, bom, aí você vai ensacar aquilo ali e vai dizer, isso aqui é uma levedura para esse tipo. Então, a levedura da cofermentação que você falou, na prática, tanto faz. Aí seria mais você realmente fazer a proporção, né? Então vamos lá, vou cofermentar 90% de um, 10% de outro. Então bote 90% de levedura de um e 10% de levedura do outro. Você mesmo fez o seu blend de leveduras. Não quer dizer que na hora que você fizer essa mistura, aquela levedura que você colocou pro vinho branco vai comer o açúcar da uva do vinho branco e vice-versa. Isso não existe. E produzir o mesmo resultado que ela produziria se estivesse mergulhada só em vinho branco, né? Não vai ter esse controle. Não vai ter esse controle. Sem Justamente por isso um pouco da dificuldade de controlar o resultado final. E obviamente, eu acredito que todo mundo utilize uma única levedura, obviamente selecionada, para ter controle um pouco do processo.
Porém, nada que vá especificar uma casta ou algo do gênero, a não ser um caso, por exemplo, como 95% de uns, 5% do outro, você foca no 95%, os outros 5% Claro. estão como acessório. 95% do seu vinho vai depender daquilo, né? Então, e só para explicar melhor para quem não tinha mais tempo e ilustrar como a levedura feita para algo, ela é só selecionada, resumindo aqui, com base na experiência que já se teve, de que ela teria um melhor resultado. Existem vinhos feitos com as leveduras selvagens, que são as leveduras que estão ali na casca da uva, e que, se você não fizer muitos testes, você não vai nem saber qual é a levedura, e ainda que você descubra parte das leveduras que estão ali, você não vai descobrir todas as leveduras que estão na casca fermentada. E que a maior parte dos produtores, Vitor, deixa o início da fermentação com essas leveduras selvagens e só inoculam posteriormente, porque essas selvagens são as que extraem mais aroma das uvas, elas conseguem extrair mais. Agora, você não tem controle sobre o restante, né? Sobre o subproduto que ela vai gerar no vinho. E aí, por isso, existe essa escolha de se inocular a levedura selecionada, porque aí você sabe que o subproduto daquelas leveduras elas não vão afetar o vinho ou elas vão ser volatilizadas e não vão estar presentes no produto final. Acho que cabe um episódio só de leveduras um dia, cabe, né? Levedura é bastante coisa aí, bastante informação de levedura. Até pra gente falar da levedura dos baianos, levedura baianos, né? Que é a que mais aguenta álcool. Por que será isso? É a força dos baianos. Mas vamos lá. Para fechar, João, vamos fazer um joguinho aqui. Até para quem ouviu aqui, ficou com vontade de tomar um rosé, um branco. Vamos falar aqui. O que vier à cabeça aí, o vinho branco brasileiro que te lembra agora aí como sendo um belo exemplar. Aquele que a gente tomou no episódio de degustação, Chimango. Chimango, é verdade. Ali era da família Beber, né? Família Beber, Chardonnay. Isso. O que me veio à cabeça, esse daí é realmente excelente, mas até para fugir da Chardonnay, eu vou dizer o AMI da Abreu Garcia, Sauvignon Blanc. Para mim também excelente é um vinho que fica na cabeça. E um gringo? Um gringo branco. Agora você me pegou. Tem tanto tempo que eu não bebo um branco gringo. Mas eu tenho um Puy. Bom, eu gosto muito, eu não vou saber o nome exatamente, mas eu gosto muito daqueles Puy Fussé. Puy Fussé, é isso mesmo. E eu vou dizer, eu também não vou dizer um específico, aliás, eu posso até dizer, mas para mim, vinho verde. A gente vai ter que até fazer um episódio sobre isso para as pessoas que não sabem entenderem que vinho verde é um vinho branco. Uhum. Pode ser tinto também. Não necessariamente, pode ser tinto. Pode ser tinto. Eu já ia falhar até na explicação. O vinho verde, ele pode ser branco ou tinto. Eu vou falar sobre um vinho branco. Inclusive, vai que alguém faz rosé lá, né? Tem rosé. Eu vou falar sobre o vinho branco, da denominação vinho verde, que é o Muros Antigos, do Anselmo Mendes. Que conheço. Eu sou muito fã de vinho verde em geral, principalmente dos brancos de lá. E esse daí é um que me marca. E rosé? Rosé brasileiro. Rosé brasileiro, cara, eu não tenho nem como não dizer. Terrazzo Manfroy fez um super sucesso aí, esgotou assim rapidamente. Até hoje tá todo mundo buscando. O próprio Ellison Manfroy tá louco porque não guardou nenhuma garrafa para ele, mas eu ainda tenho. Eu provei recentemente, inclusive, e concordaria plenamente. Como você já falou, eu vou ter que falar outro. Mas que rosé aquele, hein, cara? Que rosé. Rosé fantástico em vários aspectos. E agora eu que tô na dúvida aqui. Que eu bebi rosé brasileiro, né? Rosé brasileiro. Eu bebi recentemente um rosé da Vivaldi, que é bem interessante. Gosto também. Mas eu acho que eu iria de Villa Francione. É um rosé Villa bacana. Francione. Fantástico. E estrangeiro? Bom, estrangeiro, eu bebi Vitor, recentemente. Mas, Vitor, internacional, eu bebi um que eu achei bem interessante. Me marcou, não talvez tanto pela, digamos assim, não foi o mais top que eu já tomei na minha vida, mas achei bem interessante, da Castra Rúbara. É um vinho da Romênia. Eu até tenho outra garrafa aqui. Acho que é Romênia. Bulgária, desculpe. Ó. Garrafa bonita. Eu achei bem interessante o vinho. É um jogo de vinho que vem na cabeça, né? Então foi o que me veio na cabeça de internacional. É um vinho da Bulgária que eu achei bem interessante. Para mim, o que ficou na cabeça, eu acho que teve uma combinação, né? Como é comum em vinhos, do momento, do dia, da temperatura que tava, etc.
É um Brise, é um da Provence, um Brise Marine, se eu não me engano. Também vou colocar a imagem aí para quem estiver vendo no YouTube do rótulo. E marcou, é realmente muito bom. Os aromas, o equilíbrio dele. Então, acho que é isso, né, pessoal? Vamos lá, até a próxima taça aí pra todo mundo. Não esqueçam de comentar. O pessoal tá comentando um pouco, eu acho, né, Vitor? No Instagram e nas coisas, tá comentando um pouco. Fala aí qual é o vinho rosé, o vinho tinto, o vinho branco que tá marcando vocês aí semana a semana durante os episódios, pra gente também pegar essas dicas de degustação, né? exato. Essa troca de ideia aí, seja no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, ajuda a gente a melhorar os episódios, saber o que, é que o pessoal tá bebendo, até trazer novidades aqui que a gente não provou, que a gente não conhece. A gente até tenta provar bastante coisa, mas não consegue provar tudo, né? Então, também vou deixar aqui o pedido para quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube se inscrever, para ter os vídeos diferentes que a gente faz lá de vez em quando. E principalmente seguir no podcast, né? Seguir no Spotify, seguir no Apple, para não depender da postagem do Instagram, avisar, já receber ali a notificação no celular para poder ouvir. Então, até a próxima taça. Até a próxima taça, pessoal.